Bem, pessoal, então estamos aqui novamente aprendendo um pouquinho mais sobre otorrinolaringologia, e nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doença de Meniere, tá certo? Uma doença bem interessante que vale muito a pena a gente conhecer, porque ela pode aparecer em qualquer ambulatório, assim, uma grande variedade de ambulatórios. Então, introduzindo um pouquinho a doença de Meniere, a gente tem que a prevalência dela é de cerca de 50 a 200 casos por 100 mil habitantes. A prevalência, assim, ela acontece mais, onde a gente tem mais casos, são pacientes que têm entre 40 e 60 anos. Ela foi descrita pela primeira vez em 1861 por Prosper Meniere, por isso que vem a origem do nome doença de Meniere, que foi realmente o sobrenome dele que acabou ficando consagrado. A causa mais comum, a causa que se acredita que é mais comum, porque essa doença ainda tem uma fisiopatologia ainda muito desconhecida, seria a história da hidropsia endolinfática, tá certo? Ela é uma doença progressiva, porém flutuante, e o tratamento busca a qualidade de vida. O tratamento ainda não é curativo, tá certo? Então, na epidemiologia, para continuar, tem uma variação muito grande ao redor do mundo. A gente tem uma variação que a incidência pode variar entre 3 a 500 casos para cada 100 mil habitantes, né? Mas é mais próximo, a média dos estudos vem mais próximos de uma incidência de 8 casos para cada 100 mil habitantes. A prevalência, como a gente já viu, gira em torno de 200 casos para cada 100 mil habitantes. A idade, a gente até já viu no slide passado, é mais comum entre 40 e 60 anos, mas é bem rara em jovens abaixo de 18 anos. Isso é interessante a gente saber. E o sexo também é importante. Não parece haver uma grande diferença entre os sexos. Parece que os dois são meio que equilibrados a incidência. Alguns estudos vão variando um pouquinho, mas a maior parte deles não vem mostrando essa diferença em incidência. O healthcare burden, ele quer dizer para a gente mais o que? Qual seria o custo, a carga socioeconômica, não apenas econômica, do paciente que tem a doença de Meniere. E o período de crises versus afastamento do trabalho é o principal tópico. Então, esses pacientes, quando estão em crise, eles ficam basicamente impossibilitados de trabalhar, e isso gera um custo muito importante, né? A crise aumenta muito o risco de queda. Você viu que os pacientes estão entre 40 e 60 anos, começando a idade da terceira idade, então a queda aumenta muito o risco de uma fratura de colo de fêmur, por exemplo, que traz um custo elevadíssimo e uma sequela muito importante para a vida dessas pessoas, né? A qualidade de vida feita em testes desses pacientes, avaliando, para você ver uma comparação, fizeram uma análise de um questionário padronizado sobre qualidade de vida e viu que a qualidade de vida de quem tem Meniere é pior do que os pacientes com doença renal crônica em HD, em hemodiálise. E a gente pensa na hemodiálise como uma coisa que o pessoal vai ter que gastar 3 vezes por semana, horas do seu dia dedicado a isso, e a gente vê um Meniere que não tem essa necessidade, mas traz uma qualidade de vida muito restrita também, né? Para vocês verem, a depressão chega a atingir 33% dos homens com Meniere e 41% das mulheres com Meniere, né? O custo é muito alto, como a gente está vendo. Tem os custos diretos, com múltiplas admissões hospitalares, porque normalmente quando o paciente tem a crise, ele vai ao pronto-socorro, múltiplos exames, é muito comum se solicitar exames de imagem nesse pensamento, e os exames de imagem a gente sabe que são caros, né? E os custos indiretos são a maior parte, por causa da perda do rendimento do trabalho e sua falta. Então, um estudo americano estimou que o custo de um paciente com doença de Meniere chega a ser quase $5.000 por ano, pessoal. É um custo muito elevado e um custo maior do que algumas vezes que a gente acha que são mais caras, como asma, como a enxaqueca. Então, perceba como a doença de Meniere tem uma carga socioeconômica muito importante. A fisiopatologia, infelizmente, os mecanismos ainda são pouco conhecidos, né? E a hidropsia endolinfática seria a alteração mais comum, mais reconhecida. Ela seria o quê? Como se fosse mais ou menos um aumento da pressão do líquido que fica
na região vestibular. E esse aumento, essa desregulação pressórica, leva a uma perda da homeostase do ouvido interno e leva a modificações subsequentemente de canais iônicos, e isso leva exatamente às crises da doença de Meniere. Então, como é que é a clínica desse paciente? Esse paciente tem uma clínica flutuante, então ele tem períodos assintomáticos intercrise, ele tem as crises, eles têm a melhora, ele tem as crises, depois ele tem a melhora, e cerca de 1/3 desses pacientes tem a tríade clássica, que seria uma vertigem de duração de minutos, podendo variar de 20 minutos até 24 horas, associada a uma plenitude auricular ou a um zumbido, e também a uma perda sensório-neural leve a moderada unilateral, tá certo? Sabendo que é unilateral na crise, mas pode variar de lado, apesar de ser um pouquinho menos comum. Em cada crise, o paciente acaba que perde um pouco mais da audição. Então isso é um ponto importante também para se saber. Em média, estudos vêm mostrando que o paciente tem cerca de 12 crises por ano. Então veja que é quase uma por mês. E uma por mês é uma perda muito importante de trabalho, laboral e relação social também. Ao longo da doença, normalmente você tem uma diminuição do número de crises. Então, um paciente que tem Meniere há 10 anos, normalmente tem menos crises do que um paciente que tem Meniere há 1 ano. Só que a perda da audição, ela vai sendo progressiva. As crises diminuem, mas a audição ela vai ficando cada vez pior. Tá certo? Então, como é que a gente tem os critérios diagnósticos definidos atualmente? Então a gente tem definitivo, a gente precisa de todos os critérios abaixo, o A, o B, o C e o D. Então vamos ver, o critério A seria mais de uma vertigem, durando de 20 minutos a 12 horas. Então você percebe que a gente tem que ter mais de uma, isso quer dizer o quê? A gente tem que ter a recorrência dessas vertigens. No B a gente tem que ter uma audiometria, comprovando a perda sensório-neural leve a moderada no lado afetado durante a crise ou até mesmo após a crise. A gente tem que ter sintomas flutuantes, como a alteração na audição, zumbido ou plenitude auricular. E o principal D, que é muito comum, é não ter que ter outro diagnóstico melhor explicado, né? A gente tem que ter a doença de Meniere como principal hipótese realmente. Tem os sintomas da Meniere provável, que seria o critério A, o C e o D, que seria um critério bem clínico, né? A gente consegue deixar o paciente com Meniere provável sem nenhum exame complementar, mas para poder definir, a gente precisa realmente de uma audiometria, pelo menos no período crise ou pós-crise. Aqui é mais para a gente colocar várias hipóteses diagnósticas diferenciais, e eu queria levantar mais presentemente a migrânia vestibular. Então, a migrânia vestibular é muito comum e ela faz um diagnóstico diferencial muito importante com o Meniere. E uma das coisas que a gente tem que ver, por exemplo, o tempo da doença normalmente é menor. Então, a gente tem que, na migrânia vestibular, a gente tem um paciente que já começou muito antes até essa história, né? O paciente já desde jovem já tem essa história de enxaqueca. A perda auditiva não é muito comum na migrânia vestibular, né? E uma coisa importante, normalmente o paciente com enxaqueca apresenta uma áurea, né? Uma fotofobia associada também é comum. Então é importante que você saiba que para ter migrânia vestibular não precisa ter a cefaleia no momento da crise. Então é importante você não excluir a migrânia vestibular só porque o paciente não está referindo cefaleia associado no momento da crise, tá certo? É importante pesquisar outras causas e principalmente, será que o paciente já não sabe que ele tem enxaqueca? Isso pode ajudar no diagnóstico diferencial, tá certo? Importante você pensar em migrânia vestibular. Aqui eu deixei na imagem os critérios diagnósticos de migrânia vestibular para vocês terem. Pausem o slide, olhem com calma para vocês entenderem como a gente pode fazer esse diagnóstico de migrânia vestibular. Só para dizer, então, olha um dado interessante.
2,7% da população tem migrânia vestibular. É muito mais comum do que doença de Meniere. E 35% dos pacientes com Meniere têm migrânia vestibular. Olha a interposição importante. O paciente com Meniere, um terço deles tem migrânia vestibular associada. Então a crise acaba dificultando de saber se é uma crise de Meniere ou é uma crise de migrânia vestibular. Ok? Então, exames complementares. Perceba, a gente já viu os critérios diagnósticos e não precisa de exame complementar, mas ele pode auxiliar no diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, no hemograma, a anemia poderia até simular uma crise, uma tontura, por exemplo, né? O TSH e T4 litro, o hipotireoidismo, ele pode também fazer esse diagnóstico diferencial. Glicemia, diabetes também pode fazer isso. Anticorpo, pesquisar às vezes vasculites também podem simular uma mania, uma crise de mania. E a sífilis é importante, no nosso país ainda é prevalente. Sempre temos que pensar, uma otossífilis, que a gente chama, pode simular plenamente uma crise de mania. Então, o laboratório ele é complementar, mas ele não é essencial para o diagnóstico. A audiometria, por contrário, você já sabe, é essencial para o diagnóstico definitivo, né? E a assimetria entre os lados, ela é bem comum. E normalmente a gente diz que ocorre essa assimetria quando tem mais de 15 decibéis. A perda considerada para a doença de Meniere é uma frequência menores de 2.000 Hz. Então, quando eu quero ver se o paciente tem uma perda e essa perda se enquadra nos critérios de perda de Meniere, eu preciso que as perdas sejam em frequências da audição, da audiometria, menores que 2.000 Hz. Então pode ser 2.000 Hz, pode ser 1.000 Hz, pode ser 500 Hz, tem que ser para baixo. Se eu tiver perdas em frequências maiores, 4.000 Hz, 8.000 Hz, não se enquadra nos critérios diagnósticos para o Meniere, tá certo? A logoaudiometria faz parte do audiometria completa, que é quando eu falo palavras ao invés de apenas tons. Então, quando ela está diminuída, muito diminuída, eu tenho que pensar em talvez uma causa retrococlear. Então, o exame de imagem pode ser importante, porque às vezes pode ter uma massa, um tumor aí escondido, tá certo? Então, a logoaudiometria, avaliar quantas palavras o paciente compreende, pode nos ajudar a fazer esse diagnóstico diferencial entre Meniere, que é pouco menos comum, uma logo alterada, e outras causas retrococleares que são mais comuns, tá certo? Então aqui o estadiamento da doença pode ser feita com base na audiometria, né? Mas apenas nos pacientes que preenchem os critérios definitivos. Então, como eu falei, a gente sempre se baseia nas frequências mais abaixo de 2.000 Hz, né? A gente pega até a 3.000 Hz para a gente se basear. Então, 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz. E o estágio são: estágio 1, a perda de menor que 25 decibéis nessas frequências. Estágio 2, a perda entre 26 e 40 decibéis nessas frequências. O estágio 3, a perda entre 41 e 70 decibéis nessas frequências. E o estágio 4, muito mais grave, é a perda acima de 70 decibéis nestas frequências, ok? A eletrococulografia é um dos exames mais específicos para a doença de Meniere, mas ela não precisa ser usada de rotina. Os guidelines não indicam a necessidade de usar, porque é um exame muito raro, não é um exame muito comum de se encontrar, não é fácil, é um exame muito caro, né? Ele atrasa o diagnóstico, você vai esperar o paciente conseguir um exame raro, pouco comum e caro, né? E não vai agregar muito, porque eu consigo fazer um diagnóstico clínico interessante, tá certo? Também temos o potencial vestibular miogênico evocado, também tem uma boa especificidade, mas novamente ele não vai agregar, ele vai atrasar o diagnóstico, vai trazer custos desnecessários, tá certo? Acaba sendo mais usado em ambulatórios específicos e em ambiente de pesquisa, principalmente. Quando é que a gente pode indicar um exame de ressonância, um exame de imagem, né? Então, quando a gente tem aquilo que eu falei, uma perda neurosensorial assimétrica muito importante, né? Quando a gente vê a logoaudiometria muito alterada,
Então pode ser interessante pedir uma ressonância, porque pode estar escondida uma esclerose múltipla, um neurinoma, um meningioma, daí se torna interessante, tá certo? O uso corriqueiro da ressonância quando você pensa em Meniere traz um NNT, que é um número para poder você achar o Meniere, de 600. Isso quer dizer que eu precisaria fazer 600 ressonâncias para conseguir achar uma compatível com o Meniere. Não faz muito sentido isso. E agora, por fim, o manejo. O manejo é uma coisa mais simples, mais tranquila para a gente revisar um pouquinho. Então, sempre explicar sobre a doença para o paciente, explicar sobre as possíveis sequelas, explicar que apesar da maior parte das vezes ser unilateral os sintomas, pode ir para o outro lado, explicar as possibilidades terapêuticas e construir um manejo compartilhado. Então, mudança de estilo de vida, a gente tem que começar com ele. A gente tem que buscar na história o reconhecimento do paciente sobre os possíveis gatilhos. É comum o paciente ter o gatilho e ele falar assim, quando eu como um churrasco muito salgado, no dia seguinte eu tenho uma crise. Quando eu abuso cafeína, quando eu estou muito alérgico, quando eu abuso de álcool, quando eu estou muito estressado, esses gatilhos podem ser reconhecidos. Eles podem até confundir com um pouco o gatilho da enxaqueca, mas a gente tem que tentar diferenciar. Se tem gatilho, temos que fazer modificações nesses gatilhos. Então, redução de sódio, redução da cafeína, redução no consumo de álcool, controle das doenças alérgicas, tá certo? Infelizmente, é difícil fazer boas revisões ou bons estudos com mudança de estilo de vida. Então, eu tenho poucos estudos fracos e com N pequeno para tentar provar essas mudanças, mas a gente percebe que isso realmente faz um efeito. A terapia vestibular ela é recomendada para os pacientes que têm a doença de Meniere, mas tem desequilíbrio associado. O paciente está numa crise aguda, a terapia vestibular não vai ser indicada, não vai trazer muitos benefícios para o paciente, né? Isso porque a terapia vestibular ela tem um efeito mais crônico, ela faz uma compensação central para reduzir a sensação de desequilíbrio, tá certo? Então ela é mais recomendada em pacientes mais crônicos com doença de Meniere que tem a queixa de desequilíbrio também, tá certo? O aparelho auditivo sonoro individual, ele segue as recomendações normais. Então, o paciente que tem uma perda importante, ele já pode ser indicado para fazer a terapia de uso do aparelho auditivo para ajudar na sua audição. Vai seguir as recomendações habituais. E durante uma crise, o que a gente pode fazer? Então, medicações não devem ser usadas de forma contínua, mas que podem ser usadas durante a crise. O antihistamínico de primeira geração é aquele que dá sono mesmo, então ele pode aliviar um pouco a tontura, a náusea associada. O uso de benzodiazepínico, ele não é superior aos demais, mas ele tem um efeito importante, ele é um efeito que melhora a sensação de tontura, só que ele não é superior e ele tem aquele risco de gerar dependência, né? Então a gente tem que usar apenas de forma pontual, aguda, na crise mesmo. E anticolinérgico também tem um efeito interessante, como a escopolamina pode ajudar. Tá certo? Então, no paciente da crise, a gente tem esse arsenal terapêutico que pode ser utilizado. De manutenção, então, saiu da crise, às vezes a gente tenta a manutenção, tem 2 medicamentos que são mais utilizados, mas infelizmente os 2 ainda não têm estudos muito robustos. O primeiro deles seria os diuréticos, mas principalmente os tiazídicos e a espironolactona. O pensamento por trás disso seria a redução do volume endolinfático, melhorando assim a homeostase endolinfática, né? Então, o diurético como a hidroclorotiazida é muito comum ser usado e é o principal utilizado nos Estados Unidos, por exemplo. E a betaestina é outra medicação, não é diurética, ela é um antagonista de receptor de histamina, H3 principalmente, mas um pouquinho fraco do H1. Não é provado para uso nos Estados Unidos, e então ele acaba sendo mais usado na região europeia mesmo. Estudos vêm dificultando a comprovação do seu benefício, né? Tem riscos relativos que vem mostrando benefício de 50%, mas com um intervalo de confiança que passa pelo 1, então a gente não consegue ver benefício nisso, parece que tanto faz, mas ainda assim são estudos fracos, pouco robustos, que precisam ser melhorados. O uso da betaestina e dos diuréticos ainda são uma ferramenta
muito utilizada nos ambulatórios dos pacientes com doença de Meniere, tá certo? Existe um outro aparelho, um aparelho de pressão positiva que se chama Meniere Device, que foi tentado ser colocado como uma técnica que ele meio que faz impulsos de pressão. É como a ideia seria massagear, né, e fazer um efeito, mas estudos não vêm mostrando isso, e a Academia Americana de Otorrinolaringologia é contrária ao seu uso, porque não vem mostrando benefícios nenhum, é caro, pouco disponível, então existe uma recomendação contrária ao seu uso no atual momento do guideline americano. O corticoide antitipânico, então aquele paciente que não consegue melhorar, mesmo com tudo isso que a gente falou, que já é a minoria, perceba bem, importante saber, a maioria consegue ir melhorando com as medidas que a gente já falou, medidas de estilo de vida, medidas comportamentais, medidas de medicação, a maioria melhora, mas os que não melhoram, os refratários, eu posso tentar fazer o corticoide intratimpânico, né? Aí já é bem do especialista, o otorrino que vai exercer essa atividade e vai colocar, injetar o corticoide diretamente depois do tímpano, né? E a gente usa muito a dexametasona e a metilprednisona, não tem estudos comparando qual seria melhor. A gente tem estudos que mostram uma eficácia importante do uso do corticoide intratimpânico, isso existe, tá certo? Mas ele é usado em casos mais refratários realmente, ok? O paciente que ainda assim usou corticoide e não consegue ter melhora, se ele já tiver uma perda aditiva de um lado muito grande, desse lado que gera muita tontura, eu posso fazer a gentamicina intratimpânica. O que a gentamicina faz? Ela é vestibulotóxica, né? O aminoglicosídeo, gentamicina, amicacina, ela é ototóxico, ela gera toxicidade no ouvido. Então, quando eu faço um intratimpânico, uma dose alta, eu consigo meio que matar o nosso ouvido de uma vez por todas. E quando eu mato, eu paro de mandar impulso nervoso, eu paro de mandar o impulso nervoso errado, que é a tontura. Então, muitos deles, 89%, melhoram da tontura com o uso do aminoglicosídeo. Qual é o problema disso? O problema é que eu vou perder a audição. A perda auditiva fica muito maior, porque a gentamicina também é cocleotóxica, né? E 6% deles tem uma perda severa que basicamente ele fica sem ouvir de um lado. Então é um tratamento de risco, por isso que você percebe, ele não é a primeira linha, não é a segunda linha, não é a terceira linha, ele é lá para a quarta linha de tratamento, tá certo? Existem alguns outros tratamentos, ao invés de fazer a gentamicina, que seria cirúrgico. Então eu poderia fazer a labirintectomia, que é retirar cirurgicamente todo o labirinto, né? Porque o labirinto que está mandando os impulsos nervosos que estão fazendo a tontura, estão fazendo as crises do Meniere. Então, se eu tiro a labirintectomia, eu vou meio que resolver. Tanto que a taxa de eficácia é muito boa, é acima de 95%, tá certo? Mas eu tenho a perda da audição do lado operado, acaba isso acontecendo muito, tá certo? Alguns estudos vêm tentando, depois de fazer a labirintectomia, tentar fazer o implante coclear para tentar retornar um pouco da audição, mas ainda são estudos bem incipientes. Outra opção é a gente fazer a secção do nervo vestibular, de uma forma mais específica. Então, temos a região vestibular, a região coclear, audição, equilíbrio. Cada um dos nervos sai individualmente e se juntam depois. Se eu secciono apenas o nervo vestibular, eu paro de mandar informação nervosa sobre equilíbrio, eu pararia de ter as crises de tontura, tá certo? Mas ainda assim, não tem um efeito tão bom como a labirintectomia. Eu posso errar, os riscos cirúrgicos são muito altos, eu tenho o nervo facial próximo, pode fazer teratogenia muito grande, eu ainda posso ter um pouco de perda de audição, a depender de onde eu pego, posso fazer fístulas, posso aumentar o risco de meningites. Então, assim, é uma cirurgia de alto risco que deve ser feita de uma forma bem posterior em pacientes bem refratários, tá certo? Então, eu acho que a gente tem uma visão boa sobre o tratamento da doença de Meniere. Aqui tem as duas referências que a gente usou para esses slides, para entender basicamente o início. O importante é vocês pensarem no diagnóstico e, quando pensar, pedir uma audiometria e encaminhar para o otorrinolaringologista para ele conseguir realmente iniciar o manejo de forma adequada. Obrigado!